Olá, pessoal. Sexta-feira chegou, que você tenha uma sexta-feira abençoada aqui no Mission Day. Porque todo dia é dia de missão. Roda a vinheta. E o programa de hoje vai começar bem diferente. Eu tô aqui com meu amigo Renan. Seja bem-vindo, Renan. Oi, obrigado, Stephanie. Obrigado, gente, que tá assistindo aí. Renan, a pergunta que não quer calar. Meu Deus. Você já falou de Jesus hoje? É pra ser sincero, né? Mentir é pecado. Hoje eu não falei porque eu vim de casa direto pra cá. Tá, Renan, não tem desculpa. Você sabe por que não tem desculpa? Porque hoje, galera, os nossos convidados, eles falam de Jesus aonde eles estão. E aonde eles estão? No ambiente de trabalho. E você também tem a oportunidade. Já falou desse Jesus hoje que você tanto ama e adora? Não! Aqui no Mission Day hoje, eu recebo com vocês Mateus e Jonas. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado. Paz. Paz, Senhor. Fale um pouquinho sobre vocês. Quem é Mateus, o Jonas? Amém. Primeiramente, boa noite, Stephanie, Renan, Jonas. É um prazer estar aqui hoje, né? Essa oportunidade, a gente está falando dessas experiências nossas. E, como eu falei, como você já me apresentou, me chamo Mateus. Sou da Igreja Gileade, como você bem sabe. E hoje espero que a gente tenha um programa excelente e tal, contando essas experiências. Amém. Boa noite, a paz. Eu não esperava. Boa noite, a paz. Eu sou o Jonas, tenho 32 anos. Conheci Jesus bem novinho, então tem um tempinho aí de caminhada já. Glória a Deus por isso. E vamos conversar um pouquinho sobre o que Deus ele está fazendo, né? Através das missões, hoje no ambiente de trabalho, né? É isso aí. Renan, meu querido colega nessa mesa missionária. E você, leva Jesus aonde você vai? Claro, sempre. Respondi já. Minha resposta é pequena. Ele tá um pouco tímido, galera. Bora lá, meninos. A pergunta que não quer calar, a primeira perguntinha. Vou começar por você, Renan. O que é missão e por que missão? Eu acho que essas duas perguntas podem ser respondidas pela mesma frase. Porque é um mandamento. Missão é um mandamento e por que missão? Porque é um mandamento. É você ir e pregar para todos os povos, para todos aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E a gente faz missão por amor ao próximo, por entender que essa é a verdade. Entende? Muito bom, você saiu muito Excelente. bem. Jonas, meu querido. Eu acredito que missões, primeiro a gente tem que lembrar de como o Renan bem falou, é um mandamento. O Senhor Jesus, ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, primeiro que nós estaremos agradando a ele, né? Cumprindo o ide. E quando ele fala de pregar a toda criatura, eu também entendo que é independente do lugar de onde você esteja. Onde você estiver e tiver gente, eu acho que é um lugar propício para se falar da palavra de Deus. Né? E como ouvirão se não há quem pregue? Exatamente. Então, lembra bastante esse texto. Mateus Melo. Deixando bem claro que o Jonas viu minha camisa aqui do ID. Pegou a cola! A introdução dele. Mas, amém. Primeiramente, quando a gente fala sobre missões, é o entendimento, né? Que a maior missão da igreja é ela fazer missões. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, quando a gente entende o significado de igreja, eclésia, chamados para fora. Então a gente entende que o nosso chamado não é de ficar apenas dentro, mas realmente, como o Jonas falou, como o Renan, e no entendimento disso ser um mandamento e entender que nada se compara ao privilégio de você trazer vida a quem não tem vida. Esse é um entendimento que muda a nossa concepção sobre o evangelho, sobre missões e sobre tudo mais. Muito bom, muito bom. O que você achou, Resposta Renan? muito Nossos bonita. convidados estão demais, né? Eles estão, graças a Deus. E, bom, posso fazer a primeira pergunta? Claro, fica como a Stephanie falou, né, vocês levam a palavra de Deus no trabalho de vocês e a gente gostaria de saber como que vocês conseguem abordar o tema de evangelismo no ambiente de trabalho sem infringir as normas profissionais. Muito boa essa pergunta. Excelente. Primeiro de tudo, eu entendo de que mesmo a gente precisa tratar o evangelho, né, apesar de
dele ser a palavra de Deus, né? É a verdade do evangelho, é que vai salvar as pessoas. Então, a gente precisa entender bem também o ambiente em que nós estamos, entender a questão da nossa liderança, né? Respeitar as diretrizes, entender todo o processo, todo processo de liberação da empresa para aquilo dali. Quando nós iniciamos o trabalho lá, na empresa, nós tivemos esse cuidado de procurar lideranças, procurar coordenação, tudo mais, e pedir essa liberação. Até porque, uma vez que a empresa libera para os cristãos, ela também abre precedentes para outras religiões. Sim. Então, a gente acaba tendo que ter todo esse cuidado de buscar as liberações necessárias, até porque nós queremos fazer tudo corretamente perante a Deus e perante os homens. Tem que dar o exemplo, né? Tem que dar o exemplo. Exato. A própria Bíblia já fala, né, que tudo tem que ser feito com decência e ordem, né? Não adianta você apelar apenas por uma questão espiritual e esquecer que nós estamos num ambiente natural. Sim. Então foi o que o Jonas bem explicou. A gente precisa entender primeiro o ambiente onde nós vamos estar inseridos ali e a partir dele traçar as estratégias, né? Ou melhor dizendo, né, até pedir a Deus as estratégias pertinentes para como fazer um trabalho, porque você iniciar algo que não vai ter um planejamento, como minha própria profissão, né, parte de planejamento, que não vai ter um planejamento adequado, você corre o risco de daqui a pouco esse trabalho simplesmente ruir. Então, quando você entende o ambiente e você traça ali um planejamento de como vai ser, mais do que um trabalho momentâneo, você gera um trabalho que deixa um legado. E a gente se preocupou muito com tudo isso, justamente para que amanhã o Mateus passe, o Jonas passe, mas esse trabalho ele esteja estruturado para que outras pessoas possam dar sequência a ele e que isso perdure, não sei, enquanto a empresa, se Deus quiser, estiver aqui, esse trabalho perdure e siga rendendo frutos em nome de Jesus. E vale ressaltar para quem está nos ouvindo, né, Renan, que esse trabalho missionário no ambiente de trabalho é um trabalho conjunto de vocês, né? Isso. Que vocês dois idealizaram. A gente vai comentar sobre isso mais para frente, mas eu quero saber assim, ó, como a fé pessoal de cada um de vocês influencia no ambiente profissional com ética no trabalho, porque isso é muito importante, né, Renan? Sim. Porque a motivação, ela pode ser extremamente correta, mas o modo, ele também precisa ser acompanhado da motivação. Conta pra gente. Então, lá no trabalho, quando surgiu a ideia, a primeira coisa que nós pensamos é que a gente não pode ferir as questões normativas da empresa. E a gente também tem que respeitar, de uma certa forma, a diversidade que há dentro da empresa, né? O líder da empresa, ele pode ter uma crença e eu ter outra. Pode ter vários irmãos, vários colegas de trabalho que eles não compactuam da mesma fé, ou até não acreditam em nada, e tudo isso daí deve ser tratado com muito respeito. Então, quando a gente, uma vez, lida com o respeito como pessoa, né, aí vai além da fé, quando você é uma boa pessoa ali no ambiente de trabalho, você cativa as pessoas para poder elas tentarem descobrir por que você age daquela forma. Sim, seu exemplo, né? Seu exemplo como indivíduo, sendo educado, simpático, sendo sempre solícito com as pessoas, sempre que te procurarem, você procurar tratar da melhor forma possível, e tudo isso daí abre portas, faz com que as pessoas tenham uma confiança, você ganha credibilidade com as pessoas, e foi até com essa credibilidade que eu e o Mateus a gente conseguiu abrir algumas portas para iniciar o projeto lá. Se nós fôssemos pessoas mal-humoradas e tal, tudo que vão falar com a gente é uma resposta atravessada, a gente não conseguiria essa abertura, essa né? abertura. Exato, até voltando ao que a gente falou na primeira pergunta sobre a questão de entender os ambientes, né? E isso faz todo sentido, porque num ambiente de trabalho, antes do espiritual, as pessoas veem o quê? A pessoa. A pessoa. Sim. Então, não adianta você chegar lá com a visão, porque eu sou espiritual e as pessoas vão ter que me ver como espiritual antes da pessoa. Não vai funcionar. A primeira impressão vai ser a pessoa. Sim. E se você então tem esse caráter de querer ser impositivo com as coisas, você não vai ter uma abertura, como a gente bem falou também,
Existe um escritor estadunidense, que é o John Carnegie, que ele fala que não adianta você tentar inserir o seu propósito nas pessoas porque elas não vão comprar. Mas quando você faz do seu propósito o propósito delas também, elas vão batalhar por esse propósito, porque aquilo se tornou delas. Então a gente procurou inserir o máximo de pessoas possíveis nesse propósito. Hoje, como eu estava falando aqui antes, existiam pessoas que não eram da mesma fé, mas que participavam desse trabalho, né? Hoje, graças a Deus, foram abençoadas, estão em outras empresas e entenderam esse propósito até para dar continuidade onde elas estão hoje. Mas a gente sempre se preocupou em ter esse respeito justamente para que outras portas fossem abertas no coração dessas pessoas. E hoje é muito legal, porque nós temos gerentes participando desse trabalho. Líderes, né? Exato. Muito bom. E temos a boa fama na empresa, né? Das pessoas conhecerem, né, esse trabalho, aprovarem e não ser um trabalho que iniciou para terminar por causa de uma conduta inadequada. Exatamente. Mas pautado, acima de tudo, óbvio, no espiritual, mas sempre andando paralelo. Na ética, né? Exato. Sim. Paralelo com a ética. Arrasaram. Vocês falaram muito sobre o local de trabalho ser um local plural. E isso a gente percebe em qualquer lugar, né, que a gente vive em sociedade. Então, nós vivemos com pessoas diferentes, que têm crenças diferentes, que têm concepções diferentes do que é verdade ou não. E a gente sabe que quando a gente se posiciona querendo não fazer um projeto desse no local de trabalho, é um jeito de que vocês ficam muito visíveis. As pessoas conseguem perceber muito vocês, as suas atitudes, e quem é visto é lembrado. E a gente queria saber, né, quais são os desafios que vocês enfrentam por... Tô curiosa para saber o desafio. Por mostrar a fé de vocês e como é que vocês conseguem superar esses desafios. Muito bom. Deixa o Matheus Porque começar a responder. falar dos frutos é muito fácil. Agora eu quero saber dos desafios. Inclusive, é uma pergunta excelente, porque justamente quem está assistindo, quem está vendo, talvez esteja nessa iminência de iniciar um trabalho desse, e entender quais são os desafios facilita. Sim. Você já saber qual é o caminho das pedras é um facilitador. E a primeira coisa que eu digo, não desistam. Tem sim os percalços, tem as dificuldades, nós vamos falar sobre eles, mas vale a pena, como nós falamos já de alguns frutos. Mas a gente enfrenta, às vezes, algumas dificuldades, tanto de pessoas que têm um fechamento muito grande para o Evangelho, e como a gente falou sobre a questão de estar paralelo, o lado cristão, o lado espiritual, com o lado humano, a gente precisa entender. Mas, muitas das vezes, a gente vai para o lado espiritual, não tem como, você não vai ser tão incisivo, mas você vai entender que você vai travar suas batalhas depois orando e tal. Existem pessoas que a gente convida para estar no trabalho e as pessoas são totalmente fechadas, mas quando elas vão vendo uma conduta nossa, elas vão se abrindo porque elas vão vendo a diferença. E nesse trabalho a gente enfrenta essas dificuldades em relação a algumas pessoas, no sentido de, às vezes, fazer um convite, a pessoa não aceitar. Às vezes, uma coisa que é muito interessante, tem alguns cristãos que não compram essa ideia de estarem junto. Então você vê quem que deveria estar, exato. E às vezes parte justamente dentro da própria casa algumas dificuldades de dar continuidade. Mas você não tem que desanimar por causa das dificuldades, por causa das lutas. Eu estava até dizendo no trabalho, hoje brincando, que prego que se destaca que atrai martelo. Então, se você está fazendo um trabalho que você foi chamado para fazer, muitas das vezes as pessoas que vão olhar para esse trabalho com desdém foram pessoas que foram chamadas para fazer e que não toparam o chamado. Muito boa essa análise, porque na verdade são aqueles olhares de pessoas que não conseguiram dar seguimento naquilo que você está fazendo. Exato. E era para elas estarem fazendo aquilo, né? Muitas vezes esse confronto poderiam abraçar, né? Mas... Eu até entendo um pouco pegando um gancho nisso que o Matheus falou, existem algumas pessoas que se acovardam na frente dos desafios, tá? Isso daí é muito complicado. Mas também existem as pessoas que não têm um chamado para aquilo dali. Então, quando a pessoa não tem um chamado, ela pode tentar da maneira errada.
aí ela se frustra, porque não deu certo. Então, eu entendo que o melhor início é você entender se você tem um chamado para aquilo dali. E o chamado seria qual? O chamado direcionado para que você faça missões, tá? Chamado missionário, de evangelista? Sim, evangelista, missionário, algo diretamente ligado ao evangelismo direto. Okay. Não focado para ensino ou para... Entendi. Entendeu? Por quê? Primeiro que você vai ter que... Pode acontecer de você ter que desbravar. Lá no caso da empresa, por exemplo, quando foi iniciado o projeto, não existia nenhuma oração durante a semana. Então, era realmente mato. Nesse sentido, era mato, não tinha nada. Então, tinha que se iniciar de alguma forma. A melhor forma que nós iniciamos aquilo dali foi na base da oração. E Deus, ele foi unindo pessoas. Mais pra frente, a gente pode aprofundar nisso daí, mas nesse ponto de que você precisa ter um direcionamento para fazer aquilo dali, faz com que Deus, ele também te abençoe no que você for colocar as mãos para fazer. Eu entendo dessa forma. Posso fazer um complemento? Claro! Isso que o Jonas falou é muito importante, mas um desafio que às vezes a gente passa, e ele é natural para tudo na vida, é quando você inicia algo, inicia bem e você depois passa pelas dificuldades. Eu estou falando especificamente, quando a gente começou esse trabalho, o Jonas vai lembrar... Era muita gente, coisa de 40 e poucas pessoas. Tudo numa sala lá específica. Não cabia, a sala era grande. Ou seja, a novidade, ela atrai, mas a constância, ela gera frutos. E com o tempo, a gente passou por uma fase de 50 e praticamente a 5, 4 em alguns momentos. Sim. Mas aí a necessidade de você ter a maturidade de entender também estações, de entender momentos. Que todo trabalho, na verdade, ele tem o quê? Tem uma consolidação. Tem aquele ponto baixo do gráfico, onde tudo se consolida para depois você ter uma nova subida, né? Crescimento. E hoje a gente tem provado dessa nova fase. A gente foi perseverante. Sim. No momento da escassez, por assim dizer, no momento onde poucos estiveram juntos, só aqueles que eram firmes no propósito. Sim. E com esses fundamentos, né, com essas colunas, por assim dizer, hoje, graças a Deus, a gente tem vivido um retorno onde muito tem aumentado e agora, de fato, um trabalho constante com pessoas que têm sido firmes e experimentado aquela evolução, né? Atos 2, a gente vê que todos permaneceram unidos ali, unânimes, no mesmo propósito, e a partir dali a gente vê uma grande evolução que começa a vir para o Evangelho. Isso vale também para os trabalhos que a gente faz hoje nos nossos empregos. O Renan, seria interessante a gente perguntar, né, para o Jonas agora, antes de entrar nesse próximo tópico, como que era o clima antes, né? Porque, assim, vocês estão falando né, de uma situação que agora está progredindo e tal, mas e antes, como é que era o clima lá? Vamos lá. Eu entrei primeiro na empresa, né? Foi em outubro de 2022. Quando eu cheguei lá, ela estava passando por uma transição de contratos, entre contratos. Então, eu estava finalizando um contrato para dar início a outro. Só que no ambiente que eu cheguei, normalmente as empresas têm o DDS, que é uma reunião no início do expediente para poder conversar sobre o que vai acontecer ali no decorrer do trabalho e falar algumas questões de segurança no trabalho. Só que em todas as empresas que eu trabalhei, nesse DDS, no início do dia, tinha uma oração. Pelo menos um Pai Nosso. E lá não tinha isso. Não tinha. Nada. E eu cheguei naquele lugar, eu me senti um peixe fora d'água. Porque eu falei assim, poxa, não tem um momento pra gente começar o dia entregando, oferecendo pro Senhor? Aí eu fiquei, Senhor, e agora? Aí ele falou forte no coração, começa. Uau. Aí eu... Tá, mas eu não sei como começar. Eu vou precisar do teu direcionamento. E eu comecei a perceber uma demanda de trabalho muito grande. Foi só eu abrir a boca e falar, a gente precisa de uma oração aqui, com um outro colega de trabalho que era filho de um pastor, e começou a demanda de trabalho surreal. E manda a gente embora daqui, manda a gente embora dali, e eu sozinho, trabalhando pra caramba, ralando pra caramba. Aí nisso foi que eu cheguei e falei assim, Senhor, a tua palavra fala que quando não tem trabalhadores a gente ora, né? A gente ora para que o Pai mande trabalhadores. Aí eu divulguei que tinha as vagas de emprego
no status do WhatsApp. Aí o Matheus viu lá a vaga, técnico de planejamento. Quanto que tá ganhando aí? aí eu falei assim, ó, tá ganhando isso. Ele, a mesma coisa de onde eu tô, só que meu contrato tá acabando. Então eu vou tentar. E ele me passou o currículo dele, eu passei para os coordenadores lá. Sim. E nisso eu comecei a ver. Gente, tinha dia que eu andava naquela base orando e eu falava, Espírito Santo, me ajuda. Foi o Senhor que me colocou aqui. Um pouco antes, para poder entender como que eu entrei lá. Sim, a base, né? Um pouco antes de entrar lá, eu cheguei a fazer o ASO, estava aprovado, mas por questão de compliance, por ter um parente em outra empresa, eu não entrei. 2 vezes consecutivas. Aí e na mesma empresa, sendo que a gente não ia nem ter contato. Aí no dia seguinte eu fui pro meu quarto e falei assim, Senhor, me coloca num lugar onde teu nome vai ser glorificado. No dia seguinte, o coordenador me liga, Jonas, eu preciso de uma pessoa para atuar na área de logística aqui. Você tá disponível? Você quer vir para cá? Eu falei, bora. Mas quando eu cheguei lá, eu me deparei com essa selva. Porque lá tinha de tudo que era assunto, só não tinha de igreja, nem de Deus. Sei. Aí eu coloquei aquilo diante de Deus. E aquilo queimou no seu coração. Existe uma demanda, um clamor, Existe uma demanda. E era um lugar que eu via muitas pessoas desviadas. Aí eu falei assim, tem um terreno aqui, tem uma colheita para fazer aqui. Mas eu sozinho, cuidando de trabalho, porque de qualquer maneira eu tenho que estar com o meu trabalho em dia antes de iniciar qualquer coisa para Deus, porque senão não vai falar assim, não adianta de nada, veio aqui para pregar, mas para trabalhar, faz como? Aí eu falei assim, não, então vamos resolver as demandas do trabalho e vamos resolver a necessidade de Deus. Então eu comecei a orar. Aí começou com o Matheus, logo em seguida veio um outro coordenador também cristão. Eu acho que ele é formado em teologia, então, não tenho certeza. Mateus é resposta de oração para cumprimento do oração. Propósito, né, Renan? Olha como é que Deus faz. É até o que o bispo Dário ele costuma falar, né? Que Deus não une pessoas, une propósitos. Frase que iria abrir. Pois é. Eu quero saber agora do nosso amigo Renan. Renan, e lá onde do seu ambiente? Você falou que tinha um projeto na escola também, onde você propagava, não é isso? Sim, eu ia até falar sobre isso. É muito importante falar sobre essas fases que os projetos evangelísticos normalmente vivem, porque é muito real. Eu tinha uma célula na minha escola, ainda é, porque graças a Deus, mesmo eu me formando, continuaram com a célula. Descobri esses dias, vi foto e tudo mais, fiquei muito feliz. A Movidos pelo Fogo, tem no Instagram, caso vocês queiram. Movidos pelo Fogo? Você que deu o nome? Movidos pelo Fogo. Fomos nós ali, que a gente meio que viu uma liderança, né? Algumas pessoas que estavam tomando a frente e nós decidimos que era isso, porque a gente não tomou controle de nada, entendeu? A gente realmente viu que nós estávamos sendo movidos pelo Espírito Santo. E aí a gente resolveu botar esse nome. Mas quando eu digo essa questão de estações, ela é muito real, porque a gente criou a célula, né, no 2º ano do ensino médio. Então a gente teve a célula no 2º e no 3º ano, 2 anos. E a gente via que nos começos dos anos enchia a célula. Ia um monte de gente. E com o passar dos anos, quando ia chegando o final mesmo, né, do meio, nem do meio, acho que no início de março, abril, já começava a esvaziar muito. Sim. E é muito importante porque as pessoas elas podem acabar desistindo, né? Falando, nossa, não tem ninguém, para que eu vou continuar indo, sabe? Mas a época que a gente estava na célula, eu percebi que foi um momento muito bom para mim e para as pessoas que estavam indo. Sim. Então, às vezes, é o propósito de Deus tratar algo na gente, entendeu? Por mais que não muito tenha a gente. Bom você falar isso. A gente falava muito sobre isso. O importante não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade da nossa adoração, da palavra que a gente leva. E, como eu falei no começo, né? A gente fica, querendo ou não, em destaque, porque é algo fora do comum. Sim. Era algo fora do comum ter uma rodinha de gente com um violão no meio do intervalo, enquanto todo mundo estava namorando, fazendo outras coisas, jogando bola. Então, é muito importante a gente falar sobre esses desafios, sabe? Então, você que está aí assistindo a gente de casa, né? Acho que é um recado importante para a gente dar, caso Deus tenha
plantado isso no seu Plantado coração. no seu coração. Não desista, por mais que venham as adversidades, venham... Sempre vai ter. Sempre. Jesus Nunca falou que seria nunca fácil. faltou, né? exatamente. Então, para você iniciar algo é muito difícil, Sim. mas quando existe um clamor, né, e aquela insatisfação santa, né, aquele clamor santo, não tem como você não dar uma resposta Sim, para aquilo. sim. Então aí você vai para o Senhor da Seara, para quem viu os trabalhadores, pessoas que comprem junto a mesma ideia, Sim. e ele vai trazer pessoas, né? Vai lá, Matheus. E é engraçado, voltando ao que o Jonas falou, primeiramente, né, até falando, o Jonas e o Renan são referências, né? É um prazer caminhar com eles, assim como a Stephanie e o Ed. Mas o que o Jonas comentou sobre Deus não unir pessoas, mas unir propósitos, ele não contou que no princípio eu não queria essa vaga. Você não contou mesmo, não. Vamos lá, o que aconteceu? Na época eu tive um Revelações. convite para ir para São Paulo numa empresa muito grande e aquilo balançou. Mas aí, humanamente balança, mas a gente vai pro joelho naquele momento e a gente vai entender quais são os planos de Deus. Sim. E no momento Deus mostrou que os planos que ele tinha para mim eram para cá. Olha só. E daí que eu fui entender também, né? Era depois para quando eu Jerusalém, não era para entrei. Samaria, né? Ou pelo menos começa em Jerusalém. E ali, logo quando eu entrei, foi muito claro essa questão de que Deus não unir pessoas, mas unir propósitos. Sim. Porque quando o Jonas comentou do que ele estava no coração, eu já cheguei, cara, também tô com isso no coração. E a gente teve ali esse período de oração. E na época eu até contei para ele, olha, Deus me mostrou algo. Ele me mostrou que ele está abrindo as portas desse lugar para nós. E antes de tudo isso acontecer, do trabalho em si, essa visão ela precedeu o que aconteceu de fato. Sim. Você ter ali as aprovações dos altos escalões da empresa e tudo acontecer de uma forma tão bonita, né? Com as dificuldades em si, ok, mas um trabalho que acontece sem dificuldades, eu preciso aprender a fórmula, porque eu acho que eu nunca vi um. Mas glória a Deus que apesar de todos os percalços... E é interessante, né? É interessante você continuar. falar que o alto escalão, ou seja, é um projeto que vocês projetaram mesmo, tiraram do papel para mandar para ele ciclano, para poder bater o martelo, né? A gente chegou e, inicialmente, o que a gente fez? A gente pensou, como que a gente vai fazer, em que hora? Aí a gente reparou que, poxa, Na a hora do gente não... trabalho, claro. Vamos na hora do trabalho, quando tá tudo pegando, quem trabalha com logística sabe que o negócio é terrível, mas aí a gente foi e definiu, vamos fazer na hora do almoço, um pouco depois do horário dentro do horário de almoço a gente reserva meia hora. Quanto tempo de almoço? É 1 hora. 1 hora só? 1 hora só de almoço. Então você come e vai para o negócio. Come, às vezes nem come. Aí vai direto. Você tá Vai vendo aí, direto. Renan, como é que é a missão? Aproveita e já faz o jejum ali naquele dia. Entendi. Aí- Eu tô achando que é 2 horas, né? Aí você fica... Não. uma É horinha. meia horinha só o período que a gente pega. Quando a gente passa muito, passa 5 minutinhos. Tem toda Mas uma ordem, né? tem toda uma ordem. A gente chega lá, inicia é de 12:30 a 1h. E a gente às vezes a gente começa um pouquinho mais tarde, ali para poder aguardar o pessoal que tá degustando melhor a comida. Aí, Não, peraí. aí demora um pouquinho Ô, mais. Renan, não bateu essa pergunta em você, não? Porque depois do almoço dá o quê? Sono. Qual é a estratégia para manter o povo acordado? Justamente por ser curto e objetivo. Por quê? Porque a gente não faz uma liturgia parecida com a de culto. A gente faz uma palavra introdutória bem rápida, aí tem o louvor, que se deixar engata direto, pega o tempo todo, né? O Renan sabe bem como que quem é do louvor é. Aí mesmo, Renan? E logo em seguida uma palavra curta, uma palavra direcionada bem ali para aquele momento. Seria basicamente um fast food espiritual. Muito Comentando bom, algo muito sobre bom. isso, né? Engraçado que ele falou sobre a ordem, né? Sim. Prazer, ordem. Eu sou a pessoa que fica ali 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos. É porque a gente sabe como a gente está lidando com diversas pessoas. A gente tem que fazer, justamente por sermos cristãos, tudo com o máximo de ordem possível. Sim. Então a gente zela muito para essa questão de, ainda que às vezes a gente atrase um pouco, Sim. mas tipo assim, o horário, a gente vai terminar dentro daquele horário.
Isso aí. Então, quando passa é muito raro, mas sempre busca fazer tudo certinho assim, até Muito para bom. não ter problemas pro nome de Cristo, né, acima de tudo. Tanto que a gente até conseguiu atrair olhares do gerente, que vai lá. O gerente vai lá e interage junto lá com a gente. Isso mesmo. E como que vocês lidam com as situações com as pessoas que se sentem desconfortáveis ou ofendidas? Já aconteceu alguma situação assim? Mais ou menos. Teve coisa aí, já ou não? É porque eu acho que, tipo assim, talvez a pergunta tenha até um cunho mais pessoal, né? A experiência de cada um Sim. em relação a isso. O que eu falei um pouco no início, às vezes você vai convidar algumas pessoas, mas como o Jonas bem falou no início, acho que por onde a gente vai hoje, a maioria das pessoas já tiveram alguma conexão com o Evangelho e foram feridas. Então você vai lidar com pessoas que foram feridas. Aí é você tocar na ferida. Exatamente, então isso é um problema. E já aconteceu algumas vezes de eu chamar alguém para ir pro culto lá. Chega de boa, meu irmão, tal, a gente tem um trabalho muito legal aqui, tal, a gente tem feito um culto toda quarta-feira, vamos lá. E é engraçado, são pessoas que cantam louvor o dia inteiro, mas quando fala sobre ir além, né, e tá no momento de adoração mesmo com Deus, eu não gosto de coisas de crente. Mas tipo assim, alguém já teve alguma atitude diferente depois que vocês se posicionaram? De alguma forma? Porque lá quando eu era o líder lá da célula já teve. Tipo assim, a gente apresentar um trabalho que não tinha nada a ver com a célula, era de Setembro Amarelo, e pessoas não irem por saber que quem ia apresentar era eu e o meu grupo de amigos mais próximos. Não teve nenhum afastamento, nenhum de pessoas que começaram a agir diferente depois? Eu não sei dizer exatamente, mas tiveram pessoas sim que iniciaram o projeto com a gente e elas deixaram de ir. Então foi muito brando pra vocês, né? Porque Nesse eu tô achando sentido assim, foi. alguém chegou, né? Infringiu a sua fé, falou uns negócios. Não, a gente não passou por isso, até porque a gente teve todo o cuidado de fazer o quê? De pegar as liberações com as lideranças. Então, o máximo que eles poderiam fazer a respeito daquilo ali é o quê? Não ir. Eles não conseguiriam chegar e falar assim, não, vou falar pro gerente tal para poder acabar com isso daqui. Entendi. Então, ou seja, vocês já chegaram todos amparadinhos. Exato. Eles não tinham como falar nada. Do período que eu contei isso daí pro Matheus até quando nós iniciamos, foram aproximadamente 4 a 5 meses de oração. O Matheus ele entrou lá em fevereiro, nós demos início no projeto em julho. Então, assim, não foi um período... Olha o segredo, tá vendo, Renan? Foi tudo... Renan, você orou quantos meses pra célula? Então, não precisa responder. Então, com isso, a gente conseguiu todo aval necessário, todo respaldo necessário para poder fazer isso. Mas que tiveram pessoas que iniciaram e depois saíram, ou por algum Gente, nós somos humanos. Vão ter aqueles dias que o trabalho vai estar corroendo a gente vai dar alguma resposta atravessada ou não, e depois a gente se retrata, e essas pessoas acabam levando pro coração ou falando assim, poxa, mas e aí? E quarta-feira vai apresentar, vai ter o culto lá? Vai ter o culto, eu né? não vou. Aí, eu já volto com vocês. É muito sugestivo. A gente vai dar uma pausa rapidamente, porque nós precisamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos lá? FX Group Treinamentos. Destranque seu potencial e ascenda profissionalmente com os nossos cursos e serviços. Domine as NRs e muito mais. Brilhe no seu trabalho. Evolua com a FX Group Treinamentos, localizada no coração da cidade, ao lado da funerária Boa Viagem. O sucesso te aguarda. Matricule-se já e venha para a FX Group. Para maiores informações, acesse o Instagram ou ligue 27 91 5855. Estúdio JA, devido às suas ideias. Aqui nós transformamos as suas visões em obras-primas com qualidade, tecnologia e conforto. Equipamentos de ponta, ambiente climatizado e suporte técnico para a sua melhor performance. Estúdio JA, o seu portal para criatividade ilimitada. Grave seu sucesso aqui. Para mais informações, acesse o Instagram ou ligue 22 997 90 2561. Vamos voltar?
me bateu uma pergunta aqui, um insight aqui, porque é o seguinte. Então, como você... Tem quanto tempo esse trabalho? Esse trabalho vai completar 1 ano agora em julho. Vai completar 1 ano, depois dos 4 meses de oração que efetivou. Isso. Ok. Tá, e horário de almoço? Vocês não almoçam, não? Porque assim, você tem que dar continuidade, vocês encabeçam aquilo, um fica com a plaquinha de monitorando o tempo, o outro vai falando a palavra e o outro do louvor. Então, nesse meio tempo, vocês fazem horário de almoço todos juntos? Não. Então, nem sempre vocês dois estão juntos. Bateu essa dúvida, né? Porque se é 30 minutos de almoço e 30 minutos de palavra, como assim? Na verdade... Vai lá. Na verdade, é raro quando a gente está junto, por serem setores diferentes. Então, nos dias de trabalho, é algo muito corrido. Principalmente, como você falou, né? Nós que encabeçamos, a gente tem que ter toda aquela responsabilidade de estarmos lá e tal. Então, geralmente, pedimos quentinha, né? Por assim dizer, no trabalho. E situações adversas acontecem. Como aquele dia, por exemplo, que em vez de chegar no horário, vai chegar na hora do culto. Então você tem que fazer uma escolha, né? Sim. Eu vou almoçar agora ou eu vou pro trabalho. Entendi. E com essa responsabilidade a gente, óbvio, né? Escolhe por continuar o culto e tal. E depois a gente conversa com o gestor, pelo menos eu, e peço ele para tirar uns 15 minutinhos a mais, se for o caso, compensa ao final. Mas a gente consegue ajustar, né? Também é um desafio. Entendi. A gente almoça normalmente em horários diferentes, mas lá é que o setor que eu trabalho, eu fico... por ser o responsável ali, né? Ser o ponto focal, eu acabo tendo essa liberdade de estender um pouquinho mais o horário, né? Mas... de uma certa forma, eu vejo que dá para conciliar. Dá para conciliar. Dá para conciliar, sim. Não é algo muito difícil, não. Tá. E acho que é uma pergunta importante, né, de se fazer. Como que vocês abordam as pessoas para poder falar da fé de vocês? Qual que é o método que vocês usam? É uma prática que funciona, né? Porque normalmente é chegar muito... Ai... Já ouviu falar de Jesus hoje? As pessoas já já conhecem muito e até fogem disso, né? Tem até um meme da menina falando, senhora, quer ouvir da palavra do Senhor? E a pessoa sai correndo. Tem algum jeito que vocês consigam abordar as pessoas sem elas saírem correndo? Tática. Excelente pergunta, Renan. E geralmente o primeiro passo do evangelismo é o quê? É o testemunho. Caso contrário, tudo que você falar vai ser algo morto. Sim. Então a gente tem todo esse zelo por entender que nós somos ali missionários remunerados. Ou seja, nós temos um emprego também e praticamos missões dentro do trabalho. Então nós precisamos entender a necessidade de sermos bons profissionais, de darmos o testemunho acima de tudo, e só a partir dessa premissa que nós começamos a ter a abertura para fazer um convite. Porque, caso contrário, qual a diferença que Cristo fez em mim para eu convidar as outras pessoas, né? Então, partindo dessa premissa, a gente já tem um cenário, um ambiente de abertura, né? Preparado para você começar a investir, a semear no terreno. E esse convite acaba acontecendo de forma muito natural. Primeiro, um fato muito interessante, quando a gente começou esse trabalho, nós tínhamos uma sala maior, mas uma sala fechada. Com o tempo, com algumas situações que aconteceram, de muitos treinamentos nessa sala, nós encontramos um outro ambiente que era um lugar onde todos passavam, e uma sala onde todos passam, e uma sala com muitos vidros. Então, o primeiro passo, todo mundo que passa ali na empresa na hora do almoço agora vê tem que ver. O que está acontecendo. Querendo ou não. Tá vendo? Exato. Eles veem que a gente tá lá dentro. Exato. Às vezes uma dificuldade, na verdade, é uma porta que está sendo aberta para algo maior. Inclusive, hoje, um gerente que está conosco foi fruto dessa situação. Ele passou, olha, tem um trabalho aqui de adoração, e ele começou a estar junto com a gente. E hoje é um grande apoiador desse trabalho, uma pessoa que nos dá muita abraçou força. mesmo, né? Abraçou a causa. Exato. E no mais, geralmente é algo muito natural.
Há situações que você vai ter uma pregação inicial, você vai ter uma introdução ao evangelho e depois um convite, ou na maioria das vezes é algo muito assertivo mesmo de momento. Nós temos um trabalho muito legal ali, acho que você vai se amarrar, uma linguagem muito jovem até às vezes, por assim dizer, né? Cara, se você for, você vai se amarrar, você vai curtir muito. Ver que você é normal, né? Exato. Sim. Para não ser algo mecânico, automatizado. Sim. Entendeu? Então, o jeito de vocês abordarem as pessoas é mais com o jeito que vocês vivem, né? A maneira de simples, viver. né? Sim. Porque Jesus é simples, né? Convite normal. Sim. Vamos ali no culto, bora. E aí, a pergunta agora que eu vou fazer para vocês é o seguinte: como em meio a tanto isso, né? Vocês convivem com seus colegas de trabalho, vocês ficam lá quanto tempo? Vocês são de terra, né? Vocês não ficam embarcados, não? Não, a gente não embarca, não. Tá, mas vocês têm um convívio ali constante com as pessoas. Sim. E como vocês fazem para sentir a necessidade espiritual dos colegas? Porque, veja bem, vocês convivem com eles dia a dia, né? Sim. E essa sensibilidade espiritual, como que vocês, sem impor, né, as crenças, como que vocês sentem essa necessidade, ministra, fala da fé, mas sem quebrar essa barreira aí? Isso daí é um ponto muito importante, porque assim, primeiro que a gente tem que ter a empatia, tem que ter a sensibilidade. Nós conseguimos, por estar convivendo, a gente às vezes convive mais no trabalho com os colegas de trabalho que com a nossa própria família. É verdade, né? Então, a gente consegue perceber quando a pessoa está tendo um comportamento diferente, ou está um pouco mais triste, ou às vezes está muito contente e você tenta ver que ela está meio que tentando maquiar alguma coisa, né? Recentemente teve até um colega de trabalho que a família dele estava passando por uma dificuldade absurda, mas ele tentava maquiar com um sorriso, com brincadeiras. Financeira, a dificuldade? Não, era questão de saúde. Ah, tá. Então a gente começa a perceber isso. E também na base da oração, né? O Espírito Santo, ele direciona a pessoa para as pessoas certas e tal, para a mensagem correta. Às vezes, quando a gente lá, a dinâmica quando a gente vai fazer o culto, não necessário. Um dia uma pessoa abre o culto, outro dia outra pessoa prega, a gente convida outros irmãos também que são cristãos lá para poder levar a palavra ou para tocar. Não fica restrito só na gente, não. A gente abre, expande isso daí para as pessoas que se disponibilizam também. É para gerar um legado, né? Para poder gerar neles. Pô, e um dia que porventura já aconteceu do Mateus precisar viajar para Minas, para a casa dos pais dele, e quem que vai dar continuidade? Sim. Né? E se o Jonas adoecer, quem que vai dar continuidade? Mas por conta disso tem esse dinamismo. Então, a gente acaba pedindo orações para o pessoal para que gere essa sensibilidade em todo mundo. E a palavra de Deus, ela não é só para as pessoas que precisam de algo naquela hora. Às vezes tá tudo bem na vida dela, mas e a salvação? Como que tá? Então, por conta disso, a gente não fica restrito só a quem realmente tá com, né, aquela questão. A palavra de Deus, ela é para todos. Então, a gente conversa desde do pessoal da limpeza até gerente, coordenador. Sim. Sem se importar muito com isso. Sobre isso, a gente tem que se importar, né, na questão de você ser visto como resposta no momento da necessidade. O Evangelho, ele fala sobre o quê? Ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, no momento de maior escuridão, você vai ser apresentado ali com uma luz. No momento onde as pessoas mais estão em sossas, você é alguém que está ali para dar sabor. Ou seja, nos piores momentos, elas podem olhar para você e enxergar uma resposta para ajuda para elas. Sim. Muito bom. E algumas situações que são geradas abrem justamente portas para isso. Teve momentos de colegas de trabalho numa viagem passarem muito mal, e naquele momento onde a pessoa estava no hospital, né, lá em Vitória até na época, a quem que as pessoas recorrem para orar? Vocês. Exato. E a gente vai lá, aí nesse momento ali a gente reúne todo mundo, sem exceção, vem cá, vamos orar, e ali nós somos essa voz profética de Deus. Já aconteceu momentos de uma gerente antiga nossa, né, hoje, glória a Deus, ela foi efetivada, subiu na empresa, mas um parente dela com uma dificuldade, né, de saúde, e ela chega: Mateus, vem cá, você é um cara que tem fé. Ela nem falou cristão, alguma coisa.
Eu Que tô exerce fé. Exato, eu tô com um parente que está nessa situação. Você pode orar por ela? Assim como mais sensíveis, né? E Exato. receptivas, né? Bem mais. Ah, Então, a nossa preocupação é, acima de tudo, a ser visto como uma resposta de Deus no momento da dificuldade das pessoas. E se elas virem isso em nós, esse sal da terra, né, essa luz do mundo, no momento dessa situação em que alguma porta, ainda que por uma situação difícil acontecer, elas vão recorrer a você porque elas vão ver algo de diferente que justamente chamou atenção para elas, e a gente vai ser essa resposta de Deus na vida delas. gente, caminhando para finalização, né? Sim. Eu quero fechar fazendo um pedido para cada um de vocês, que é deixando uma mensagem para as pessoas que querem dar início a esse projeto, onde elas estão inseridas, né? Uma palavra de encorajamento, uma mensagem que vocês tenham e que, assim como vocês que já estão idealizando esse projeto e gerando frutos, qual que seria a dica que vocês dariam para essas pessoas que querem iniciar, né? Não, Renan? Que Eu pretende... começo? Vamos começar com Deus. você. É um conselho, então. Tem que começar por mim. Eu acho que o meu conselho é não desista. Igual a gente falou, tem a questão das estações, né? Tem momentos em que vão ir mais pessoas, tem momentos que vão poucas pessoas, mas esse não é o propósito, entende? O propósito não é a quantidade. Então não desista caso esteja ainda poucas pessoas, e nem caso as adversidades venham contra você, caso pessoas se levantem contra você, ou realmente venha um desânimo, porque acredito que quem prometeu é fiel para cumprir. Exato. Então, Muito bom, hein? caso tudo pareça que vai dar errado, mas Deus lançou uma palavra para você sobre a sua vida, se agarra nessa palavra, que Deus não é homem para que minta, né? Nem filho do homem que se Nem filho do arrependa. homem. Muito bom. Olha, eu diria que quando o coração do Senhor, ele queima por almas também. Eu entendo isso. E quando nós buscamos ter um coração semelhante ao de Jesus, a gente também entende essa necessidade de ganhar pessoas. Quando eu comecei lá, eu percebi que, tipo assim, eu me sentia um peixe fora d'água, sozinho lá dentro, e ninguém falava nada da palavra de Deus, e eu comecei a orar, e eu pedi ao Senhor, me ajuda. Então, eu diria que tudo vem da questão da oração. A oração, esse relacionamento com o Senhor, ele vai fazer com que você não se sinta sozinho. E mesmo que tenha muita gente ou pouca gente, você vai estar com ele. E ele já é o suficiente. Suporte. Ele já é o Muito bom. suficiente. Onde ele estiver e estiver contigo, Vai dar certo que vai dar certo. Vai dar certo. Sim. Mateus. Então, tem uma frase que eu gosto muito de dizer, é que o melhor lugar, ou o lugar mais seguro da terra para se estar, é correndo riscos com Deus. Então, se Deus te chamou para fazer algo assim, se você sente isso arder no coração, porque o interessante não é para você entender como Deus te chamou, é o coração que arde por um propósito. E se Deus plantou esse propósito no seu coração, em primeiro lugar, ore. Tudo na vida, todo fundamento é com base na oração. Até para que aquele seja um trabalho que não seja apenas esporádico, efêmero, mas que seja um trabalho que venha para deixar um legado. Então, ore, procure pessoas com o mesmo propósito que você. Exatamente. Eu sempre brinco, né, que você tinha ali Sadraque, Mesaque e Abednego, e no momento em que um olha para o outro, ele não ajoelhou, então eu também não vou me ajoelhar. E como é bom quando hoje eu olho para o Jonas, e eu tenho o Jonas ali, o Pedro, entre outras pessoas que estão conosco, e isso me incentiva a permanecer. Então, um conselho que eu dou, primeiro ponto, ore, coloque em Deus, aceite correr riscos com Deus como o melhor ambiente que você poderia estar, mas se cerque de pessoas que têm a mesma visão espiritual com você. Muito bom. E, consequentemente, tente não ter no seu círculo as pessoas que vão tentar ser contrárias a esse trabalho. No primeiro momento, você precisa de quem vai apoiar impulsionar esse você, trabalho, né? impulsionar. Muito bom.
Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, meu amigo de mesa, Renan, muito bom. Obrigada por estar aqui comigo nessa mesa missionária. Jonas, sempre bem-vindo, tá? Obrigado por você ter aceitado o convite. Matheus. Uma honra estar aqui. Tamo junto. Muito bem-vindo, tá? Vamos ter a parte 2, não vamos, Renan? Eu apoio. E para você que está em casa e está nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, eu quero deixar a mensagem para vocês. Nunca desista daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Se existe um clamor, seja você a resposta. E não se esqueça que toda sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui nessa mesa missionária. Você faz parte dessa missão junto conosco, porque todo dia é dia de missão. Deus te abençoe. Glória a Deus.